Eu recebi uma mensagem do Natávio, só boa tarde, mas eu já estava conversando com a secretária da Estela, perguntando sobre o processo de regulação de alimentos, que mandei um áudio falando que eu estava com medo porque ele tinha pegado meu filho e não respondia desde domingo, das 9 para frente. E eu pedi para ele me entregar no mesmo dia, mas ele não me respondeu. Aí na segunda, eu mandei mensagem para ele de manhã e quando eu estava saindo do trabalho, o Natávio me mandou boa tarde, mas de tarde eu tinha mandado mensagem para a secretária da Estela e ela me mandou um print de uma outra pessoa perguntando se já havia falado comigo, porque não tinha coragem de falar e ficou sabendo que o Igor tinha perdido um filho. Foi assim que eu descobri. Quando você leu aquela mensagem, alguma coisa, algum sentimento materno já despontou pensando que era o pequeno Gustavo? Eu já sabia, eu senti. Eu já me joguei no chão e gritei pra me ajudar. Ai, meu Deus. Sabrina, o Igor foi uma pessoa, um marido violento com você? Sim, Por quanto tempo vocês ficaram juntos? a gente passou 2 anos, mas juntos, assim, não, né? Morando junto, não. Com 8, 9 meses do meu filho, ele reapareceu de novo e queria ver o Gustavo numa segunda-feira. Aí deixei e ele falou que queria ver ele, mas ele era 2 horas da manhã. Aí eu falei que eu não ia fechar a porta para ele porque a casa era dele, que eu morava na casa dele. Mas ele podia entrar e ver o Gustavo estava dormindo e ele não mexesse comigo. Ele falou, não, tudo bem. Só que ele sempre falava que queria ver o Gustavo, mas ele nunca ia para ver o Gustavo. Aí, né, com 8 meses do Gustavo, ele, numa segunda-feira, de madrugada, disse que queria ver, eu deixei. E aí ele começou a falar que queria ficar comigo. E eu falava que eu não queria transar com ele. E ele falava pra mim, por que que você não quer transar comigo? Eu falava que eu não queria. Ele falava, você tá ficando com outra pessoa? Você tá ficando com alguém? Eu falava, não, e se eu tivesse, não é problema seu, porque eu não tenho nada com você, eu não sou nada sua. E ele falou, você sabe como tá a sua vida, né? Eu dependia dele pra tudo. Eu morava na casa dele. Aí ele falava, você sabe como tá a sua vida, né? Se você não ficar comigo, a sua vida vai piorar. E eu tinha muito medo do meu filho passar fome. Mesmo assim, eu falei, eu mantive a minha palavra, eu não vou. Só que já estava dando 7 horas da manhã. E eu pensei, se eu não ficar com ele, ele não vai deixar eu dormir. Eu preciso cuidar do meu filho de tarde. Aí eu tive que ficar com ele. Antes disso, aí ele me enforcou. Ele dizia, você é minha, eu que mando em você. Só que eu peguei no braço dele, falei que ele não era para ele me enforcar. Aí ele ficou até 7 horas da manhã, eu peguei e, e fiquei com ele, porque eu queria dormir para cuidar do meu filho. Aí ele foi na geladeira e falou assim: não tem nada na geladeira para comer, vai lá no mercado. Eu vou dar o dinheiro para você e você deixa o Gustavo comigo. E eu fui. Ele passou 1 hora com o Gustavo. Quando eu peguei o Gustavo de volta,
Ele tava com a roxinha aqui no ouvido, perto do ouvido e na ponta da orelha. Aí eu perguntei pra ele, o que que foi isso com o Gustavo? Ele falou, deve ter sido você, porque você vive deixando esse menino cair. Eu falei, não foi eu. Se fosse eu não iria te perguntar. Como que foi que aconteceu isso? Não, comigo não aconteceu nada, não. Aí eu pensei, ele deve ter deixado o Gustavo sentado, o Gustavo deve ter caído. Também falei, tudo bem. Aí ele pegava e ia pra. Não, vou numa fazenda minha lá em Luzimangues. Vou pegar ele. E eu morava em Luzimangues. Foi quando ele começou a vir com hematomas pior. Não era só na orelha. Ele Onde? veio com o corpo inteiro arranhado. Ele vinha com sede, a boca branca. Ele pedia muita água. E eu falava, por que que ele tá assim? Ele falava, é porque ele tá vomitando. O movimento do carro deixa ele com ânsia de vômito e ele vomita. Dá água pra ele. Eu dava água. Aí ele almoçou, aí ele dava todo o dia dele. Falava, ele comeu isso e isso. E ele comeu, ele jantou. Aí, nesse dia do arranhão, eu levei meu filho no HGP, fingindo ser uma outra coisa que ele estava sentindo para as enfermeiras ver Uhum. o hematoma. Aí elas já me chamaram e falou: o que que foi isso aqui? Eu falei: foi o pai dele. Não, vou levar em tal lugar porque isso aqui foi uma violência. Aí me levaram para o conselho tutelar. E era justamente essa ideia que eu queria deixar registrado. Eu não queria ir na polícia, porque ele ia receber uma intimação. Ele ia me matar e matar meu filho, mas era melhor ele ter me matado e matado meu filho do que ele ter matado só meu filho. Aí eu deixei registrado no hospital. Aí passou. Outra vez ele pegou de novo. Aí meu filho veio vomitando pimenta, com o estômago roxo e a Uhum. língua mordida. Eu- ele me entregou, o Gustavo já estava vomitado. Ele me entregou no meu colo e já pegou o carro e saiu. Aí meu filho, mãe, eu quero água, mamãe, água, água. Ele não sabia falar, tipo, direito, mas dava para entender. Aí eu dei uma mamadeira, ele mamou uma mamadeira inteira de água. Na segunda, ele já começou a vomitar e ele vomitava só água. Ele não almoçou. Porque se eu falei, ele almoçou, ele almoçou. O que que ele almoçou? Arroz, feijão e carne. Aí quando ele vomitou só a água e umas gordurinhas. Só que quando ele vomitou em mim e eu comecei a me arder. Eu tava ardendo. Eu cheirei, tava cheirando pimenta. Eu falei, ele tá vomitando pimenta. Liguei nele. Por que que meu filho tá vomitando pimenta? Meu filho tá vomitando pimenta. O que que você fez com meu filho? Ele pegou e falou assim: não, nada, uai. Como assim? Ele tá vomitando pimenta. O que que você fez com meu filho? Não, a gente estava no restaurante, ele almoçou normal comigo. Só se ele comeu alguma pimenta no restaurante, eu não vi. Eu falei, mas se ele tivesse comido uma pimenta no restaurante, você tinha percebido. Por que que meu filho tá assim? Me responde. Ele não sabia me falar. Aí eu não me recordo se eu levei no Luzimangues. Beleza. Falei, olha, eu não aceito mais nenhum tipo de falta de cuidado. Ele falava, você tá me acusando? É isso? Isso que você tá fazendo é grave, você tá me acusando. Eu falava, eu não tô te acusando. Eu tô querendo saber por que e como. Ele falava, eu estou te explicando. Você tá me acusando. A única coisa que eu não tô cuidando. Eu falei, se você não consegue cuidar, contrata uma babá para cuidar junto com você, porque isso não é falta de cuidado.
Isso não acontece comigo, meu filho não se machuca comigo, meu filho não cai comigo, e ele não tem que cair com você. Se acontecer de novo, eu vou na delegacia e você vai responder por todos os hematomas que o Gustavo já chegou aqui, do começo ao fim. Eu não aceito mais. Aí ele parou. Meu filho já não voltava mais com hematoma. Quando foi agora, em setembro Você do tem? ano passado, Ah, setembro de 2025, enfim, ele pegou meu filho e trouxe, passou sexta, sábado e domingo. Não, acho que foi. E eu três. pedi, traz o meu filho, traz o meu filho. Aí, e ele demorando, moço, o menino tá comigo, manda foto. Ele não manda, ele não mandava. Ele falava que eu enchia muito o saco. Para de encher o saco. Você não tem que estar. Eu te mando foto se eu quiser. E você não tem que me mandar mensagem perguntando dele, não. Porque se ele tá comigo, ele tá comigo. Quando ele estiver com você, você cuida. Mas quando ele estiver comigo, eu vou cuidar e eu faço o que eu quiser. Mas foto eu não mando pra você. Se você me pedir na hora que você quiser, eu mando se eu quiser, eu não quero. E aí eu explicava pra ele que não tinha como ele ficar com o Gustavo se ele não me mandasse. Porque a gente tinha que ter uma conversa um com o outro. A gente não é inimigo. Por que que tu não manda? Qual que é o problema de mandar? E aí ele pegou, nesse setembro, ele pegou meu filho, passou 3 dias, não me recordo, mas passou muitos dias. Para mim, se foi 2 ou 3, era muitos dias. E aí ele, no meu aniversário, foi dia 16 de setembro, ele me devolveu meu filho de tarde, de 11 horas da manhã. E o meu filho, de novo, boca branca, sem reação, só que ele tava tremendo. Aí eu falei, por que que meu filho tá desse jeito? Peguei ele de dentro do banco. Não, é o ar-condicionado, deve ser o ar-condicionado. Desligou o ar-condicionado do carro. Eu peguei meu filho, ele já foi embora. Aí o meu filho pediu água, aí eu dei. E eu via que ele não conseguia andar. Eu botava ele no chão e ele não andava. Meu filho fala, meu filho anda. Por que que ele não tá andando? Aí, filho, tá tudo bem? E ele não conseguia falar. Ele tentava, é como se ele ficava, sabe? Ele ficava, e eu, filho, o que que foi? E ele pedia água, e ele bebeu essa água. Eu dei uma banana pra ele. Aí ele comeu a banana. Aí ele pegou e botou essa banana pra fora. vomitou. Vomitou. Aí eu perguntei sobre o dia do Gustavo. O que que foi que aconteceu com o Gustavo? O Gustavo não tá normal. Não, nada. Aí ele comeu essa banana e queria dormir. Aí ele dormiu. Só que ele dormindo, ele abriu o olho do nada e começava a delirar. Ele delirava e ele tentava falar dormindo e eu falava, e ele acorda e vai até a mim. Ele não veio. Aí ele só começou a falar, aí eu abri a porta e ele tava com o olho aberto, olhando por um canto só e tentando falar. Eu, filho, foi quando eu percebi que não tava normal. Alguma coisa estava acontecendo com ele. Aí eu gravei a reação dele e mandei pra ele. Falei, o Gustavo não tá normal. O que que aconteceu com o Gustavo? Como assim? Eu te entreguei o menino normal. O que que tá acontecendo com ele? Me explica. Começou a dar um de. Uai, vamos levar ele no hospital. Eu falei, eu vou levar ele no hospital. É, e ele, você vai comigo. Aí ele, não, vamos levar ele no hospital. A gente tem que levar, eu te entreguei ele normal. Mas faz assim, você não tá exagerando, não? Vamos esperar mais um pouco, porque eu tô ocupado aqui e mais tarde eu busco vocês para levar no hospital. Aí eu falei, eu vou esperar ele. Por quê?
Se eu for com ele, eu vou falar que tava com ele. Não vai ter como ele correr.